Já parou para pensar como uma única ideia, mas uma ideia bem poderosa, pode mudar o mundo inteiro? Pois é, essa é a história de uma revolução que não foi feita com armas, mas com algo muito mais forte: pensamentos. Uma revolução que prometeu acender a luz no meio da escuridão e que redesenhou o nosso mundo para sempre. Bom, vamos lá. Tenta imaginar um mundo onde a palavra do rei é a lei e pronto. Onde a sua vida inteira é definida pelo seu sobrenome e não pelo seu esforço. Essa era a realidade há mais ou menos 300 anos. Mas e se uma ideia pudesse virar esse jogo? Esse era o chamado Antigo Regime. O poder do rei era absoluto. A sociedade era toda divididinha. De um lado, nobreza e clero cheios de privilégios. Do outro, a grande maioria do povo sem direito a quase nada. Liberdade de expressão? Nem pensar. A economia? Toda controlada pelo Estado. Imagina só nascer sabendo que seu futuro já estava traçado. Era contra isso tudo que uma nova luz estava começando a surgir. E foi justamente para combater essa escuridão que surgiu um movimento intelectual incrível: o Iluminismo. A ideia era usar a luz da razão e da ciência para iluminar o caminho, para lutar contra a ignorância, a superstição e, claro, a tirania dos reis. E para esses pensadores, a razão era tipo um superpoder que todo mundo tinha. Era a ferramenta para questionar tudo, para duvidar, para investigar. Era a chance de construir uma sociedade mais justa, baseada em fatos, em conhecimento e não em crenças que eram empurradas goela abaixo. Agora, vamos conhecer as estrelas desse movimento, os filósofos que, com suas ideias, desenharam o projeto do nosso mundo moderno. E essa história toda começa, em grande parte, com um filósofo inglês chamado John Locke. Pode pensar nele como o cara que deu o pontapé inicial, a primeira pecinha do dominó que fez todo o resto acontecer. A ideia de direitos naturais foi, uau, revolucionária. Significava que todo ser humano, só por nascer, já vinha com um pacote de direitos. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. E ninguém, nem mesmo o rei, podia tirar isso de você. E o mais importante, o poder não vinha de Deus para o rei, vinha do povo. Sabe o que essa frase significa? É basicamente a certidão de nascimento da democracia moderna. A ideia de que um governo só é justo se as pessoas que ele governa concordarem com ele. Ok, o Locke falou dos nossos direitos, mas como garantir que um governo não vai ficar poderoso demais e passar por cima de tudo isso? Bem, aí entra em cena um Montesquieu que pensou numa solução bem prática para esse problema. A solução do Montesquieu foi simplesmente genial. Dividir o poder em três. Pensa num jogo de futebol. Tem o time que cria as regras do campeonato, o legislativo. Tem o time que joga, que bota a bola para rolar, o executivo. E tem o juiz, que garante que todo mundo siga as regras, o judiciário. Essa ideia é a base da Constituição do Brasil hoje. É um sistema de freios e contrapesos para um poder fiscalizar o outro e evitar que qualquer um mande sozinho. Agora, vamos falar de um cara que era pura atitude, um escritor afiado que usava as palavras como se fossem espadas, o Voltaire. Ele não tinha medo de criticar a injustiça, a intolerância e o abuso de poder, principalmente da igreja e da monarquia. Voltaire era de uma coragem impressionante. Ele defendia que o progresso só era possível se as pessoas tivessem a liberdade de questionar tudo. Aquela famosa frase dele, esmagai a infame, era um grito de guerra contra o que ele chamava de a infame, a superstição, o fanatismo e a opressão, principalmente da igreja daquela época. E quando a gente pensa que as ideias já foram longe o bastante, aparece Jean-Jacques Rousseau para questionar não só o governo, mas a sociedade como um todo. Olha que ideia forte. Para o Rousseau, a origem de toda a desigualdade começou no exato momento em que alguém cercou um pedaço de terra e disse: "Isso é meu". Para ele, a propriedade privada corrompeu a bondade natural do ser humano. É uma ideia super radical que faz a gente pensar até hoje sobre a nossa relação com as coisas. Tá, mas como é que essas ideias tão poderosas e até perigosas para a época saíram da cabeça desses filósofos e se espalharam por aí? A resposta está em lugares como este aqui. Os salões e os cafés da Europa eram os centros do debate. Era como se fosse a internet da época, sabe? Era ali que as pessoas se encontravam para discutir essas ideias novas e super empolgantes sobre direitos, liberdade e governo. E a grande arma do iluminismo para espalhar o conhecimento foi a enciclopédia. Era muito mais do que um monte de livros. Era uma ferramenta para lutar contra a ignorância. A ideia era juntar todo o saber humano num só lugar, defendendo que a razão e a ciência podiam explicar o mundo, e não só a fé.
foi um verdadeiro símbolo do século das luzes. E o mais incrível é que essas ideias não ficaram só no papel. Elas inspiraram as pessoas a entrarem em ação e a virar o mundo de cabeça para baixo. A transformação foi gigantesca. Antes, as pessoas eram súditos, que só tinham deveres. Depois, a gente começa a falar de cidadãos, com direitos. Antes, existiam privilégios de nascimento. Depois, a ideia de que todo mundo é igual perante a lei. Foi o iluminismo que ajudou a construir as bases do mundo em que a gente vive hoje. E aqui a gente vê o resultado prático disso tudo. Essas ideias botaram fogo no mundo. A Revolução Americana, que deu origem aos Estados Unidos, e a famosíssima Revolução Francesa são filhas diretas do iluminismo. Elas provaram que uma ideia, sim, pode derrubar um império. Ufa! Depois dessa viagem pelo século das luzes, que tal um quiz bem rapidinho, só pra gente ver se as ideias ficaram frescas na memória? Vamos nessa? Primeira pergunta. Quem foi que defendeu a separação do Estado nos 3 poderes? Voltaire, John Locke ou Montesquieu? Vou dar um tempinho para pensar. E a resposta é Montesquieu, o arquiteto do governo. Parabéns se você acertou. E a segunda? Qual o nome daquela obra imensa que queria resumir todo o conhecimento da época? O Contrato Social, a Enciclopédia ou o Espírito das Leis? Mais alguns segundinhos. Isso mesmo, a resposta é a Enciclopédia, o grande símbolo do conhecimento iluminista. E, para a gente terminar, fica uma reflexão. O iluminismo nos deu o mapa, o ponto de partida, mas a jornada ainda continua. As perguntas que aqueles filósofos fizeram mais de 200 anos atrás ainda ecoam hoje, lembrando a gente que a busca por um mundo mais justo e racional é uma construção constante que depende de todos nós.